os celulares em modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 20 de novembro de 2023. Declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária do exercício de 2023 da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador André para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite a todos. Para refletir, afastai-me do caminho da mentira e fazei-me fiel à vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e impus-me os vossos decretos.
Salmos, capítulo 118, versículos 29 e 30. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 205 de 2023, do vereador Alex de Anastácio. Ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, posso colocar em prática a Lei 5.071 de 2023, que dispõe sobre o alinhamento de cabos e fiação aérea e remoção dos excedentes sem uso, instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize de rede aérea no município. Justificativa. Tendo visto muitos fios pendurados e caídos pelas ruas, para que seja feita a retirada e cobrar das empresas que prestam esse serviço, porque coloca em risco a vida das pessoas que transitam pela cidade. Número 206 de 2023, do vereador Alex de Anastácio, ao prefeito municipal, por meio da secretaria competente, que façam um estudo na rua Coronel Amazonas, em frente ao numeral 545 e 546, para dar escoamento à água que fica empoçada e sem saída dessa região. Justificativa. Se faz necessário intervenção por conta do poder público, pois quando chove acaba trazendo muitos transtornos às pessoas que moram nesse lugar, e também a todos que necessitam passar por essa via. Número 207 de 2023, do vereador José Gilson Lexuc, ao senhor prefeito municipal, para que entre em contato com a Secretaria de Planejamento e de Obras, para que realizem estudos no sentido de implementar melhorias de manutenção na rua Albano Drummond dos Reis, no bairro São Brás, nessa cidade. Justificativa. A rua Albano Drummond dos Reis, localizada no bairro São Brás desta cidade, tem sido uma via vital para a nossa comunidade, servindo como um elo fundamental para o tráfego diário de moradores, veículos e pedestres. Contudo, observamos que a infraestrutura dessa rua vem sofrendo com um declínio perceptível em termos de manutenção e condições de acessibilidade, o que tem impactado diretamente a qualidade de vida dos residentes locais. Número 208 de 2023, do vereador Valdir Luiz Cortellini, ao senhor prefeito municipal, para que entre em contato com as secretarias envolvidas e tomem providências quanto à instalação de lombada ou redutor de velocidade na estrada que dá acesso à comunidade de São José do Rio Vermelho, nessa cidade. Justificativa. Munícipes procuraram esse vereador, cobrando providências no sentido de proceder à instalação de lombada ou redutores de velocidade. No endereço acima citado, na referida reivindicação é pertinente, visto que a rua é muito movimentada e os munícipes reclamam que ocorrem diariamente acidentes e os veículos trafegam em altíssima velocidade. Com isso, fim do expediente, senhor presidente. As indicações serão enviadas e remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador André para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos dias inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o senhor Pedro Rodrigues Souza da Cruz para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Concedo a tribuna ao senhor Pedro Rodrigues Souza da Cruz para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma grande honra e um prazer receber esse convite. Meu nome é Pedro, como foi anunciado. Eu sou professor do UFPR, sou professor de Biologia e eu estou coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus. E venho fazendo um trabalho que tenta resgatar a origem, né, negra, africana e indígena, brasileira, em especial a União da Vitória. Para mim é uma grande honra poder ter esse espaço. Eu aceitei de pronto quando a vereadora Thaís me chamou, porque eu acho que é importante ocupar esses espaços. Eu acho que é uma data que não pode passar em branco, não só nessa Casa Legislativa, mas em nenhum lugar do Brasil, de fato, por conta da importância que tem na formação do nosso país. Bom, para falar um pouquinho sobre o 20 de novembro, gostaria de, por mais que nunca é demais repetir qual que é o motivo dessa data, né? A marca que coloca, né, essa data enquanto um
uma data nacional, é a morte de Zumbi dos Palmares. Foi uma liderança do Quilombo dos Palmares, um quilombo, né, uma resistência à colonização, né, e a violência da escravidão, que foi o maior empreendimento desse tipo na América do Sul, e Quilombo dos Palmares é essa figura que representa isso. Queria lembrar que o Quilombo dos Palmares durou quase 100 anos. Eu tive o prazer de visitar o Parque Memorial Quilombo dos Palmares esse ano, em que existe, né, uma série de estruturas que lembram aquela época que existiu o quilombo, que não existem resquícios hoje, culpa um pouco da nossa memória frágil que a gente tem no nosso país. E eu fiz isso, foi um momento muito importante na minha vida, e eu fiz isso um pouco para resgatar a minha história. É um processo que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida, né, acho que talvez tenha sido claro de perceber, eu não sou daqui, eu nasci em Belém do Pará, e cresci em São Paulo, daí esse meu sotaque. Estou aqui faz 1 ano e meio, né? E venho percebendo algumas coisas especificamente nessa região que me chamam bastante atenção, e eu queria falar um pouquinho disso hoje. Queria falar também que, além de professor, eu me apresentei, né? Além de professor de biologia, eu também sou capoeirista. Hoje eu passei o dia dando oficina e promovendo oficinas lá no IFPR, e a partir daqui eu ainda vou dar oficina numa escola de EJA municipal. Eu venho fazendo esse trabalho ao longo desse ano inteiro e descoberto muitas coisas interessantes em relação à nossa cidade que às vezes não ficam visíveis à superfície, né? Eu acho que, por mais que eu seja um forasteiro na cidade, esteja chegando aqui há pouco tempo, eu acho que é importante, às vezes, a gente não percebe certas coisas quando a gente está imerso numa determinada realidade, e às vezes precisa de um olhar do outro para a gente poder começar a entender algumas coisas que, às vezes, muito próximo a gente não consegue enxergar. Na minha experiência de vida, passando por Pará, São Paulo e agora Paraná, eu sinto que o racismo ele se manifesta de diferentes formas, dependendo da região do Brasil. No Pará, você tem uma herança indígena muito forte, que está presente de todas as formas que você puder imaginar, na culinária, na forma das pessoas terem a sua religiosidade, nos seus remédios, na forma de falar. Em São Paulo, você não enxerga o mesmo padrão, mas lá foi muito forte, né, a presença do café e das fazendas, e ao mesmo tempo muito forte a presença da resistência dos escravizados na forma de quilombos, na forma das manifestações populares. E ao chegar aqui, eu me deparei com uma cena que eu ainda não tinha me deparado, né, ao longo dos meus 35 anos, quando eu cheguei aqui, que eu já vi muito a negação do racismo, que o racismo exista. Nessa data, talvez vocês se deparem com postagens do tipo consciência humana, importante consciência humana, mas né, essa negação que exista esse problema do racismo que é estrutural no Brasil e que estrutura, de fato, a nossa história, estrutura a nossa sociedade. E, ao chegar aqui, eu me deparei não só com a negação do racismo, mas eu me deparei com a negação da própria existência das pessoas negras e indígenas, que para mim foi bastante assustador. Eu não imaginei que eu pudesse enfrentar isso em nenhum lugar do Brasil. E eu percebi isso, por exemplo, quando você tem festas que remetem à origem alemã, polonesa, ucraniana, e eu não estou dizendo que não deva existir esse tipo de comemoração, mas quando tem uma festa das etnias, é negado espaço para outras etnias que não essas dos colonos, enquanto que aqui a gente percebe, ao longo desse meu ano e meio, eu percebo a presença, sim, muito forte, indígena e africana, como acontece em todo o Brasil, na realidade. Eu percebo a presença dos 77 terreiros, que a Thaís me ajudou a mapear, que eu venho mapeando. Eu percebo a presença muito forte da capoeira, eu percebo a presença muito forte das benzedeiras, eu percebo muito forte a presença do movimento negro na PP Sindicato, e eu sinto que o contestado, né, que a gente tanto rememora e tanto a gente busca resgatar essa memória, ele é um ato continuado, de fato. O contestado foi uma grande guerra em que houve o extermínio e o deslocamento dos povos caboclos, e esses povos caboclos, eles não foram, de fato, exterminados, né? Mas existe uma continuidade no processo de apagamento desses povos aqui, que eu percebo que é muito forte. Não consegue ser bem sucedido o dia inteiro, mas tenta de maneira é tentado fazer de maneira contínua ao longo desse período. Então não se terminou a história do contestado, ela não é terminada, ela é uma história que tem continuidade, né? E acho que a minha presença aqui na cidade faz sentido sob essa perspectiva, quando eu busco tentar resgatar algo que às vezes parece estar perdido de alguma maneira, não dada a devida atenção, né? E
eu vejo também a importância desse espaço e outros espaços do governo no sentido de buscar entender né, qual que é a identidade do paranaense, qual é a identidade do brasileiro, porque sem isso a gente está fadado ao fracasso enquanto população, de fato. Eu acho que eu falei um pouco sobre a minha história, né, como eu busco resgatar a minha história desde muito cedo, e isso me ajudou a entender quem eu sou, isso me ajudou a ter autoestima, me ajudou a ter orgulho de mim. E eu tenho muito orgulho da minha origem, que é africana, indígena e também europeia. Eu tenho orgulho de todas as minhas origens e busco resgatá-las. E isso é muito importante no meu processo. Isso impacta a maneira como eu dou aula, isso impacta a maneira como eu trabalho, isso impacta os espaços em que eu vou. Mas para além dessa parte pessoal, individual, né, existe ainda uma outra face que eu venho reconhecendo, que é o entendimento de quem somos enquanto país, né? O país, o Brasil e o Paraná, inclusive, e Santa Catarina, inclusive, não pode ser compreendido senão sobre a história da escravidão, senão sobre a história do colonialismo, que também é outro processo continuado. E não dá para a gente se entender, por mais que algumas pessoas não se identifiquem com essas, né, ancestralidades, não dá para a gente se entender enquanto país se nós não entendermos essa história. Então, eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso nos espaços que eu transito, né? O Brasil, ele é um país muito africano. Ele é o maior país negro fora do continente africano. E não tem como a gente tirar isso da história, não tem como a gente tirar a importância que isso tem na formação do nosso país, né? Então, o que é mais nítido, né? Na forma como a gente se alimenta, na forma como a gente fala, isso está muito claro, né? Nas artes brasileiras, isso está muito claro. A música brasileira, ela é reconhecida mundialmente por causa das tecnologias que foram trazidas de África, por causa das tecnologias que tiveram contribuição dos povos africanos. Mas para além disso, né, a gente tem uma filosofia que eu percebo que ela está manifestada na nossa população, uma filosofia, uma visão de mundo, uma cosmovisão, que não é apenas europeia. E quando a gente passa, às vezes, eu acho que é muito triste, né, as pessoas passarem a vida inteira delas sem entender de onde que elas vieram, sem entender por que elas pensam daquela maneira. E eu acho que é importante essa data para a gente lembrar que, sem isso, a gente não consegue nem sequer se reconhecer. E para a cosmovisão dos povos africanos, para a cosmovisão dos povos indígenas, você não saber de onde você veio, não saber quem são seus ancestrais, não saber o porquê por que a gente existe, por que a gente, né, se relaciona da maneira como a gente se relaciona, é uma forma de morte. É uma forma de morte em vida, que é uma das formas talvez mais tristes que existem de morte, né? E aí eu chamo a todos e todas para fazer essa reflexão nessa data, para pensar um pouco sobre a nossa história, para pensar um pouco enquanto esse espaço aqui ele é marcado pela escravidão, como o restante do Brasil inteiro. 300 anos de escravidão não se apagam do dia para a noite, né? E, além disso, pela história do contestado, que é, além de tudo, uma história assim, de massacre, extermínio, etnocídio e epistemicídio também. Então, os conhecimentos vêm sendo apagados, o reconhecimento das pessoas vem sendo apagado, as pessoas em si vêm sendo apagadas. E isso é muito triste. É muito triste eu transitar nos espaços e, enquanto pessoa preta, não me sentir reconhecido nas manifestações populares, nas manifestações culturais. E acho que esse espaço aqui é um lugar que é importante que seja dito isso, por conta que tanto, né, a Casa Legislativa quanto o Judiciário, o Poder Público de maneira geral, o Executivo, tem o papel, sim, de trabalhar a identidade do povo, de resgatar a autoestima do povo. E não dá para falar no Paraná, não dá para falar em União da Vitória, não dá para falar também em Porto União, sem a gente entender a história e sem a gente resgatá-la. Então, a gente só vai ser uma cidade amiga, de fato, né? As duas cidades elas só serão, de fato, amigas quando elas forem amistosas com as pessoas como eu, não só as pessoas como eu que vieram de fora, como é o caso de outras pessoas que eu conheço, que também às vezes são invisibilizadas, mas pessoas que estão aqui e que também estão invisibilizadas, que nasceram aqui, têm um histórico aqui que é anterior ao alemão, é anterior ao polonês, é anterior ao ucraniano, e que não são representadas muitas vezes nos espaços de poder, mas também nos espaços, de maneira geral, de convivência. Então essas pessoas elas estão
às vezes nas cidades vizinhas, às vezes elas estão nos bairros periféricos, no Vice-King, no Limeira. Eu percebo a presença dessas pessoas, eu percebo a cultura dessas pessoas, mas elas não se sentem representadas. Eu, enquanto professor, enquanto uma pessoa de classe média, uma pessoa que tem uma certa condição, eu já me sinto, de certa forma, violentado com isso, né? Eu imagino uma pessoa que não tem as mesmas condições que eu, não tem as mesmas ferramentas, não tem o mesmo modo de vida, como que ela se sente. Passar a vida inteira num lugar que não a visibiliza, não enxerga aquela pessoa enquanto pertencente àquele local. Então, eu faço essa fala para talvez provocar a Casa Legislativa, né, dos senhores e das senhoras, para pensar em como que a gente pode atuar enquanto poder público. Eu me coloco junto, porque eu sou professor federal, como a gente pode se colocar para tentar, de alguma maneira, mitigar esse problema e entender como que a gente realmente agrega e consegue superar algo que é muito comum, não só aqui, mas no restante do Brasil, que é um senso de integridade social, um senso de civilidade mesmo. Se a gente quer ser desenvolvido, como o Sul, né, muitas vezes gosta de repetir, que é uma região muito desenvolvida, e de fato é do Brasil, mas ser desenvolvido não passa apenas pelo campo econômico, passa também pelo campo civilizatório. Como é que a gente dá conta de resgatar e como que a gente dá conta de mitigar os problemas históricos que a gente tem no Brasil, se a gente quer chegar a um lugar, de fato, que seja Europa, né? Ou algo próximo à Europa, a gente quer chegar nesse lugar de civilidade, mas eu acho que a gente não deve chegar tentando apagar que a gente é parte do Brasil, que a gente é parte dessa história, a gente é parte do Atlântico Sul, e o Atlântico Sul, ele é extremamente africano, e o nosso território aqui, ele também é extremamente indígena. E com isso eu queria só encerrar com uma fala bastante repetida, mas que eu acho que é interessante a gente ainda assim resgatar, que é um povo que não conhece sua história, está fadado a repeti-la, né? É uma citação do Edmund Burke, que eu acho que é muito importante, eu não canso de repetir, porque tem coisas que a gente precisa mesmo meditar, e sem a gente conhecer a nossa história, sem conhecer como foi formada a população daqui, a gente repete a nossa história, infelizmente, no Brasil e aqui no Paraná, ela é coberta de sangue, ela é coberta de morte, ela é coberta de apagamento. Então eu espero que a gente não queira repetir essa história. A gente continua repetindo ela, mas eu estou aqui pelo menos para tentar quebrar esse ciclo, né? E eu me coloco à disposição, da maneira como for possível, para trocar ideias, para contribuir, para trazer, de repente, outras figuras que eu conheço que também possam contribuir para esse debate, porque eu não sou a única pessoa que pensa dessa maneira, eu sou a única pessoa que pode contribuir dessa maneira. E com isso eu queria encerrar minha fala e agradecer esse espaço. Muito obrigado, que tenham uma ótima sessão. Agradecemos as palavras do senhor Pedro Rodrigues Souza da Cruz, que fez uso nessa noite da tribuna popular. Solicito ao vereador André para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável à emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 19 de 2023, que cria o Programa de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no âmbito do município de União da Vitória. Fundamentação. A emenda número 1 ao projeto de lei ordinária de número 19 de 2023 é legal e constitucional. Devendo a mesma seguir para a votação, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável à emenda número 1 do projeto de lei ordinária de número 19 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável à emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 19 de 2023. Cria o Programa de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no âmbito do município de União da Vitória.
Fundamentação. Somos de parecer favorável à emenda, devendo a mesma seguir para a votação em plenário. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio favorável à emenda número 1 do projeto de lei ordinária de número 19 de 2023. Votação única à emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 19 de 2023. Acrescenta o dispositivo no PL número 19 de 2023, o qual cria o programa de assistência às mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito da União da Vitória, Paraná. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, votação única da emenda número 1 do projeto de lei ordinário número 19 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 19 de 2023, que cria o Programa de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no âmbito do município de União da Vitória. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio favorável ao projeto de lei ordinário número 19 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 19 de 2023, que cria o Programa de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no âmbito do município de União da Vitória. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Aprovados os pareceres fundamentados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinário de número 19 de 2023, e o parecer fundamentado das Comissões de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinário de número 19 de 2023. Votação única do projeto de lei ordinária número 19 de 2023, que cria o Programa de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no âmbito do município de União da Vitória. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 19 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 45 de 2023, que dispõe sobre o auxílio financeiro da União para a complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros e técnicos de enfermagem da área de saúde pública, repassado à Prefeitura Municipal de União da Vitória, referente ao exercício de 2023, disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em plenário em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinário número 45 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 45 de 2023, que dispõe sobre o auxílio financeiro da União para a complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros e técnicos de enfermagem da área da saúde pública, repassado à Prefeitura Municipal de União da Vitória, referente ao exercício de 2023, dispostos na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, e da outras providências. Fundamentação. Após análise do projeto, bem como sua justificativa, oferecemos parecer favorável. É o parecer. Em discussão,
Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinário número 45 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 45 de 2023, que dispõe sobre o auxílio financeiro da União para a complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros e técnicos de enfermagem da área da saúde pública, repassado à Prefeitura Municipal de União da Vitória, referente ao exercício de 2023, disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 45 de 2023. Votação única do projeto de lei ordinária número 45 de 2023, que dispõe sobre o auxílio financeiro da União para a complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros e técnicos de enfermagem da área da saúde pública, repassado à Prefeitura Municipal de União da Vitória, referente ao exercício de 2023, disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, e da outras providências. Em discussão, em votação, em discussão, com a palavra a vereadora Thaís Biber. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, a todas e a todos que estão aqui presentes e a quem nos acompanha de casa. Antes tarde do que mais tarde, né? Esse projeto já deveria ter sido enviado para a Câmara de Vereadores há muito tempo. A Prefeitura recebeu os recursos a partir de maio, né? E estava uma confusão para fazer o pagamento aos servidores da saúde aqui no município de União da Vitória. Então, que bom que veio, né? Vai para a votação daqui a pouquinho, a votação única do projeto de lei. Essa é uma luta da classe da enfermagem, não só de União da Vitória, mas de todo o país, e é mais do que merecido. Então, antes tarde do que mais tarde. Obrigada. Em discussão, com a palavra, vereador Anderson Cardoso. Realmente, eu também entrei com um ofício de gabinete solicitando, né, ao Poder Executivo que pudesse encaminhar esse projeto o quanto antes para essa Casa de Leis. Então, que bom que veio agora, né? Então, ainda em tempo, e espero aí, né, que todos os nobres colegas possam votar favorável. Muito obrigado. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única do projeto de lei ordinário número 45, 2023. Requerimentos. Número 101 de 2023, do vereador Alex D'Anastácio. Ao prefeito municipal, por meio da secretaria competente, possam averiguar se o plano diretor tem previsto a construção da nova escola Padre Giuseppe Bugatti. Justificativa. Tendo vista do termo de aceite de desapropriação amigável do lote constante na matrícula número 25.973, na data de 27 de fevereiro de 2015, desse terreno, com área de 8.715 metros quadrados, código do imóvel 27574, que se encontra uma certidão fiscal venal no ano de 2023, que consta o endereço Rua Dr. Carlos Fagundes, sem número, área institucional número 03, bairro Ouro Verde, Distrito 2, Conjunto Residencial Guerino Massinhã. Se não tiver previsto no plano diretor esse terreno para a construção acima citado, o terreno e esse terreno for reserva ambiental, e se porventura não se pode construir, você tem a possibilidade de ter um terreno na localidade aonde o bairro Ouro Verde ou Bom Jesus para a construção da escola Giuseppe Bugatti. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 101 de 2023. Moções. Número 68 de 2023, dos vereadores
Moção pelo reconhecimento e celebração do Dia da Consciência Negra. Considerando que o Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil, data que marca a morte do Zumbi dos Palmares e simboliza a resistência e luta do povo negro contra a escravidão e pela igualdade. Considerando a importância de reconhecer e refletir sobre a história, cultura e contribuições do povo negro para a sociedade. Considerando a necessidade contínua de combater o racismo, discriminação e a desigualdade racial em todas as suas formas. Expressamos nossa profunda valorização e reconhecimento do Dia da Consciência Negra como uma ocasião significativa para promover a conscientização sobre questões raciais e para celebrar a rica herança cultural e as conquistas do povo negro. Comprometemo-nos a apoiar iniciativas que promovam a igualdade racial, a diversidade e a inclusão em nossas comunidades, instituições e sociedade como um todo. Instamos todas as pessoas a se envolverem em diálogos construtivos, ações educativas e práticas inclusivas que promovam o respeito, a justiça e a igualdade para com todas as pessoas, independentemente da cor da pele. Ratificamos nosso compromisso em trabalhar ativamente para criar um ambiente onde a diversidade é valorizada, as vozes são ouvidas e todas as pessoas têm oportunidades iguais para prosperar. Portanto, seja resolvido que esta moção seja aprovada em reconhecimento do Dia da Consciência Negra e que seja divulgada e observada por todos os setores da nossa comunidade. Em discussão, em votação. Em discussão ainda em tempo, com a palavra, vereador Clodoaldo Goetz. Eu quero reconhecer aqui a todos os colegas por essa moção. Eu acho que o Dia da Consciência Negra é um dia para que a gente possa realmente lembrar que nós vivemos, aqui, assim como o professor acabou de falar aqui, nós vivemos num país com uma diversidade muito grande de pessoas e onde o respeito um pelo outro e a igualdade deve prevalecer. E eu separei para falar nesse dia uma frase que achei, que já conheço a frase de algum tempo já, do Nelson Mandela, e que acho muito interessante e que serve para esse dia de hoje e serve para que nós possamos ter consciência, né, de que precisamos respeitar as pessoas, independente de cor, religião. E é uma frase de muito impacto que eu gostaria de dividir com vocês nessa noite. Nelson Mandela falou que ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da sua pele, ou de onde ela é, ou de onde ela vem, ou por causa de sua religião. As pessoas são ensinadas a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Porque o amor é algo mais natural para o coração humano do que seu oposto. Então que nós possamos, nesse dia, aprender a respeitar as pessoas, independente de cor. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção de número 68 de 2023. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres colegas que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, vereador Clodoaldo Goetz. Senhor presidente, quero aproveitar a palavra livre apenas para prestar conta aqui, né, do trabalho que foi realizado aí pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento Assistencial da Igreja Adventista, que realizou aí aqui em União da Vitória com a carreta solidária da ADRA. Foram 30 dias de atendimento da carreta ali no Espaço Estação. Foram preparados aí durante esses 30 dias em torno de 18 mil refeições, ou 18 marmitas quentinhas, que foram entregues aí aos abrigos, numa parceria junto com a Prefeitura. Então eu quero, de maneira muito especial, agradecer ao diretor da ADRA, o pastor Ginter, que esteve aqui e ajudou a disponibilizar a carreta. Agradecer as pessoas que participaram através de doações para que a carreta pudesse estar aqui em União da Vitória. Nós tivemos alguns parceiros, inclusive a CDL também ajudou nesse processo. Agradecer também aquelas pessoas que tiveram como voluntária na lavanderia da carreta. Foram lavados mais de 10 toneladas de roupa durante esses 30 dias. Então, foi uma questão bem bacana, porque a gente via a necessidade, tanto nos abrigos, como as pessoas que foram afetadas pela enchente, em poder lavar sua roupa. Às vezes ficou aí 1 semana, 2 semanas chovendo e não tinham aonde lavar
essa roupa. Mas eu quero, de maneira especial, agradecer a cada voluntário que trabalhou lá na carreta. Nós tivemos pessoas que trabalharam durante os 30 dias, não faltando nenhum dia, como voluntário. Então a gente vê a importância, né, do voluntariado. Então agradecer essas pessoas que participaram, que elas possam ser abençoadas ricamente por Deus. Talvez elas não tiveram nenhum ganho financeiro, mas com certeza Deus vai estar abençoando a cada uma delas. Vou futuramente fazer um pedido aqui, já peço o apoio de todos os vereadores para fazer uma moção de aplauso a esses voluntários que dedicaram aí um pouco de sua vida para poder ajudar o próximo. Então já peço o apoio de todos. E só fazendo essa prestação de conta, agradecendo, e também dizer aí que o trabalho da ADRA ainda não acabou aqui em União da Vitória. Durante essa semana, alguns voluntários da ADRA estão fazendo o cadastramento de algumas famílias, serão cadastrados 525 famílias que consigam provar a necessidade para que a ADRA possa auxiliar na compra do kit higiene que vai ser disponibilizado ainda na próxima semana. Serão 525 famílias que vão receber um cartão então da ADRA no valor de R$ 167 para comprar aí produtos de limpeza para poder estar ajudando aí na questão da volta aos seus lares. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra livre. Com a palavra, vereador Alex Anastácio. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, funcionários desta casa, as pessoas que aqui se encontram e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero fazer uso da palavra livre, primeiramente enaltecer a presença do professor Pedro, que esteve aqui colocando a questão do dia 20 de novembro, que se comemora a consciência negra, uma luta e um direito desse povo trabalhador, sofredor e que a cada dia luta pelo seu direito, assim como qualquer ser humano. Quando o professor falava nessa tribuna, eu coloquei algumas palavras aqui e acho importante frisar. Quando se fala em consciência negra, se fala em identidade, se fala de pessoa, se fala de ser humano, de luta, mas acima de tudo se fala de dignidade, porque o direito de ir e vir é de qualquer pessoa. Quando se tem essa data celebrada no Brasil, que é um marco deixado e legado para que a gente possa respeitar essas pessoas do direito que elas têm perante a sociedade. Quero, na minha fala, aproveitar e registrar aqui, hoje, em Curitiba, o encontro dos governadores, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, juntamente com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, prefeito de Porto União, Eliseu, prefeito de União da Vitória, Baxirabas, com deputados, aqui cito o deputado Sembacre, que estiveram debatendo o assunto relacionado à enchente da nossa União da Vitória e Porto União. Quero dizer, enaltecer e registrar da importância do governo estar trabalhando em cima para que a gente possa solucionar e resolver essa situação, que não é de agora. Mas também é importante frisar que essa Casa Legislativa, na pessoa do presidente, em nome de todos os vereadores, estamos convocando a população para uma audiência pública que acontece no dia 22. É muito importante a participação, principalmente das pessoas que sofreram e passaram por esse momento mais uma vez. Quero dizer que o nosso trabalho enquanto vereador, e falo como estar vereador hoje, logo depois das comissões, à parte da manhã, fui até o bairro São Bernardo, à tarde estive no bairro Ponte Nova. Gente, é muito triste. Triste acompanhar e ver as pessoas recomeçando novamente. O recomeçar de agora, acho que é a parte mais difícil. Porque muitas pessoas perderam tudo, aquelas pessoas às vezes nem vão poder voltar para suas residências porque a água acabou. Enfim. Então, o momento de agora é de união, acima de tudo, o respeito por essas pessoas, o trabalho em conjunto com várias secretarias, a gente tem acompanhado isso. É importante frisar que qualquer secretaria que esteja fazendo o seu trabalho é o direito, as pessoas não têm que cumprir dever ou até mesmo estar com o direito ali de aquela pessoa estar ajudando. É o seu direito de acessar todas as secretarias, todas as políticas públicas que venham de encontro no anseio das dificuldades dessas pessoas. E friso aqui, essas pessoas que estão deixando os abrigos.
lugares aonde passaram seus 30 dias, 35 dias ou mais, que vocês possam voltar nas suas casas com dignidade e, acima de tudo, com respeito. Então, eu sei que esse trabalho não vai ser do dia para a noite. Nós, enquanto vereadores, eu digo enquanto vereador, quanto fui procurado, estou sendo procurado, nós estamos trabalhando em conjunto. E essa união do governo do Estado, essa preocupação do nosso município, as pessoas que estiveram aqui, que têm projetos, é importante estar nessa audiência para discutir juntos. Que a gente não possa agora recomeçar, as pessoas voltar para suas casas, mas daqui 9 anos nós ter novamente uma enchente. E novamente as pessoas estar sofrendo porque deixaram de fazer o seu papel. E eu tenho certeza que será marcado na história de União da Vitória. Tanto o governo do Estado de Santa Catarina e do nosso Paraná, como essa Casa Legislativa, como a Prefeitura. Porque aqui nós não estamos para fazer politicagem, e sim para atender e tentar resolver da melhor forma possível. Ouvindo as pessoas, escutando as pessoas. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm muitas ideias, projetos na mão, e é importante unir nesse momento as forças para que a gente possa tentar resolver e solucionar a questão da enchente da nossa cidade. Eu tenho a certeza que será um marco e muito grande o espaço que nós vamos ter se nós conseguirmos unir força nesse momento para poder resolver a vida dessas pessoas. Quero mais uma vez dizer, do trabalho em conjunto, de todas as pessoas voluntárias que estiveram trabalhando, o nosso corpo de bombeiro, o batalhão que estão trabalhando incansavelmente para lavar as ruas, para poder ajuntar os entulhos, a prefeitura, enfim. É nesse momento que nós ajuntamos a união de todos para poder atender a demanda da nossa gente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Valdir Luiz Cortellini. Boa noite ao nosso presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadora, a plateia presente, também as pessoas que nos assistem. Eu quero também falar do nosso funcionário, da nossa casa também, que tenhamos todos uma boa noite. E quero também reforçar o convite, convidando toda a população para participarem nessa audiência pública, dia 22, que é de interesse de toda a União da Vitória e também a região ali, tipo também aí a Porto União, que somos vizinhos, também sofreram. Então, convidando esse pessoal para participar dessa audiência pública. Hoje eu quero falar um pouco da estrada da Olendina, né, que vai até a divisa com Paula Freitas, até o Rio Soldado, que eu venho há praticamente 2 semanas pedindo patrola retro para dar uma arrumada naquela estrada que está muito esburaqueada. Mas, entrando em contato com as pessoas responsáveis do gabinete e o prefeito, devido às dificuldades que ocorreram em todo aí o nosso interior, com bueiros caindo, estrada esburaqueada, ônibus que não chega, então a gente não teve condições de tirar uma máquina desses local para arrumar aquela estrada. A gente estava esperando a segunda, daí não deu. Na terça-feira choveu, a gente esperou lá, a máquina não deu porque choveu. Na quarta-feira de manhã, e daí nessa terça-feira, à noite que choveu, nós tivemos um problema, um caminhão com 21 toneladas de ração. Infelizmente, ele fechou muito numa curva, não sei se foi desviar a algum outro carro, enfim. E ele derrubou esse caminhão numa valeta onde era feito a rede d'água. Infelizmente, ele atolou muito, tivemos que descarregar toda aquela carga, passar num outro caminhão, e aí veio 2 tratores para tentar tirar ele. Com meia carga, nem mexeu. Aí, quando foi descarregado tudo, a gente conseguiu de tirar esse caminhão. Então, aí chegou uma pessoa ali, até fez um vídeo dizendo que onde é que está, que ninguém ajuda essas pessoas que estão sofrendo encalhado. Isso foi uma baita mentira, porque eu estava junto lá, teve os 2 tratores maiores, um traçado e um outro mais pesado que tinha, tanto do Pedro, como dos 2 Pedro Ivo e Pedro Peluche, tentando tirar esse trator. Então, são pessoas que, às vezes, eles se acham o tal nas redes sociais, né, e falam coisas que não é verdade.
Esse é uma das coisas que a gente previu, né? E também aqueles bueiros que, infelizmente, esse projeto está 6 tubos em cada bueiro e a estrada vai ser 6 metros de calçamento, mais 1 metro de cada lado de grama. Meus amigos, são 8. Daí já dá 8 tubos. Então, esse deu um grande impasse também, porque daí o pessoal não pôde terminar as valetas para o lado de baixo. Os tubos ficaram mais altos que as valetas. E a gente cobrando dessa pessoa, tanto do executivo, tanto com o responsável da empresa. E está até hoje lá. Se dá chuva, provavelmente vai estancar, vai correr água de novo. Então, a gente está cobrando tanto da empresa quanto da prefeitura. Um alega uma coisa, o outro alega outra. Então, a gente não quer nada disso. Nós queremos que aconteça o serviço e nós possa transitar com mais melhor, porque está muito difícil. Isso a gente vê, a gente quer que melhore. E às vezes as pessoas dizem assim, o que esses vereadores fazem? O vereador não faz, mas o vereador cobra, o vereador pede para as autoridades que tenham mais, que mandam e que podem fazer. Mas eu várias vezes peguei o trator e vim ajeitar esses lugares ali onde que aconteceu esses desastres aí. Então, só para a gente se colocar de a par. Então, na terça-feira, esses caminhões voltando, num daqueles bueiros ele afundou e de manhã cedo, aí não tem como. Já no outro dia a gente já estava certo que essas máquinas iam arrumar. Mas isso ia arrumar tipo 8 horas e não 6 horas da manhã. Então passa essa pessoa e faz um vídeo desacatando os vereadores e prefeito e tal. Então eu acho que não é hora de nós criticar ninguém, né? Mas a pessoa tem que ser responsável nos atos que faz. Aí a gente já... logo que clareou, tipo 8 horas, mais ou menos, eu já estava esperando lá. Chegou essas 2 máquinas, que foi, ou melhor, um caminhão trazendo pedra e mais uma retro para resolver o problema dos bueiros. Então, os problemas estão minimizados, até que chova, talvez, mas se formar buraco, se não tiver quem faça, a gente vai lá e faz, para não dar problema aí para as pessoas que utilizam daquela estrada. Então, era isso que eu queria falar nessa noite. E desejar uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador André Hennick. Na noite de hoje, quero cumprimentar todos os vereadores, vereadora, todos os munícipes presentes, a quem nos acompanha em casa e principalmente quem nos acompanha em casa. No dia 22 de novembro, agora quarta-feira, às 18h30, teremos a audiência pública no Cine Luz para tratar sobre o assunto das cheias. E como já foi comentado aqui, praticamente quase 40 dias a cidade ficou embaixo da água. Sabemos que a população está aflita, querendo voltar para suas casas, querendo limpar, querendo voltar o quanto antes. Mas lanço esse convite, uma convocação à população, não só quem foi afetado, mas toda a população. Porque eu tenho certeza que cada município foi afetado de uma certa maneira, tanto na questão do trânsito, quanto na questão para ir para casa, e aquelas pessoas que tiveram de sair das suas casas, ir para casa de parentes ou abrigos, que ficaram ilhados na questão das enchentes. No dia 22 teremos a audiência pública, onde terá representantes tanto da parte federal, estadual, prefeitos, vereadores, sociedade civil organizada, que estará ali representando pessoas, apresentando projetos, perguntas que será direcionada às pessoas competentes, para que algo venha estar saindo dessa audiência pública, como hoje, na manhã desta segunda-feira, o prefeito Bachirabas esteve em Curitiba, no gabinete do governador Ratinho Júnior, e o governador deu carta branca para que seja feito um anteprojeto. Um anteprojeto, assim, posteriormente um projeto para algo que venha sair não como uma solução, porque a gente sabe, a gente não tem como comandar a natureza, a gente não sabe que vem daqui para frente, mas algo que venha amenizar a questão das cheias na nossa cidade. Como já foi comentado, há 40 anos não foi feito nada. Algo está se construindo, algo está se levantando para que algo seja feito, para que amenize nas próximas futuras cheias que vêm pela frente. Talvez algo que não seja feito simplesmente apenas em União da Vitória, mas em outros municípios que foi alagado também, alguns municípios que represam essa água,
mas nós precisamos do apoio da população. Como na semana passada, semana retrasada, esteve pessoas aqui na Câmara de Vereadores presentes para que algo seja feito. Chegou a hora. A audiência pública está marcada, só que nós precisamos do apoio da população. Porque não adianta a gente marcar uma audiência pública, chamar todas as autoridades que têm o poder da caneta, o poder de ordenar que seja feito um projeto, que algo seja feito na questão de solucionar em certa parte, a parte das cheias, se não tiver o apoio da população. Não adianta uma audiência pública com 20, 30 pessoas. Nós temos que agora, nesse momento, tirar que seja 1, 2, 3 horas para participar da audiência pública e fazer pressão em cima das autoridades competentes para que algo seja feito, para que algo dê um início, para que algo seja encaminhado, para que não fique na mesma mesmice. Parabenizo as pessoas que estiveram presentes na reunião hoje lá em Curitiba, principalmente o prefeito Bachir, que esteve encabeçando essa parte de algo, juntamente com o IAT, juntamente com o governador, para que venha a ser realizado um anteprojeto e ver a viabilidade de algo que seja feito. E parabenizo as pessoas que se inscreveram, que no dia 22 estarão levando os seus projetos para ser explanado na audiência pública, e as pessoas que já fizeram suas perguntas. E lá será feito diretamente às pessoas competentes e que estará tendo suas respostas. Então, mais uma vez, convoco a população para no dia 22, agora, quarta-feira, se fazer presente no Sino Luz. Seria isso, uma boa noite. Com a palavra, vereador Anderson. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, todos os funcionários dessa casa, pessoal que nos acompanha de casa e aqui no plenário. Gostaria de registrar também que estive visitando alguns bairros, ruas, conversando com moradores, com amigos, e realmente, vereador, é bem triste, né, ver a situação. Muitas pessoas desoladas, também desanimadas, né, com a situação, porque estavam em abrigos e chegam em suas casas e vê que perderam, bem dizer, tudo, né. Também sem falar da sujeirada, dos móveis que tem que ser colocado para fora, bastante lixo. O pessoal nos pergunta, né, como que será feita essa limpeza. Então, o prefeito Bachiraba já está postando, né, nas redes sociais a respeito do caminhão e de uma retro, né, que está efetuando essa limpeza. Então, eu peço que o pessoal, né, os moradores tenham paciência, deixem em frente as suas residências ali, né, que será retirado, o caminhão vai passar, né, só não existe, assim, uma data exata para passar, né, para cada morador, para cada rua ali que foi atingido. Pessoal com bastante serviço, né, bastante barro, limo, um mau cheiro, mas eu quero chamar a atenção referente à rua Eduardo de Carvalho, ali no bairro da Areia, e também, com certeza, algumas outras ruas e algumas outras residências também possam estar passando por esse problema da falta de energia. Então, sabemos que a Copel efetuou o desligamento, né, em alguns pontos aí, porque realmente estava perigoso, né, e isso não teve como discutir, né, realmente a vida vale muito mais, então precisava efetuar esse corte, mas no momento as águas já baixaram. Eu estive nas residências, conforme conversado com o gerente da Copel, se a água ainda estiver no pátio, estiver no terreno, né, não pode efetuar a religação. Mas nessa rua ali, e com certeza demais outras aí, não tem nada de água, pessoal. Então eu faço novamente aqui um apelo aqui, né, de forma pública, né, que os responsáveis pela Copel possam estar verificando isso, no máximo amanhã, porque os moradores ali estavam lavando só na mangueira ali, precisa, né, da energia para usar a VAP, para usar outros equipamentos aí. Então a gente deixa aqui esse apelo para que possa ser feita essa religação da energia para esses moradores. E também faço a convocação, né, como muitos outros vereadores estão fazendo, a respeito dessa audiência pública do dia 22, no Cine Teatro Luz, ali às 18h30. Como já foi falado várias vezes, né, até parece repetitivo, mas a gente precisa enfatizar realmente da importância de estarmos presentes nessa audiência. Eu não gosto, né, da questão de politicagem, não é a questão de querer aparecer numa situação aí que a população está sofrendo. Então, que seja realmente uma audiência séria, né, com pessoas que não vão para tumultuar, mas sim para somar, levando ideias, projetos, como foi colocado aqui,
nós queremos contribuir de alguma forma. Então, estejam todos presentes, para amanhã depois você puder comentar, né, que você fez parte dessa história, que você fez parte de uma mudança que possa acontecer. Ninguém está com promessa, né, de solução definitiva, mas sim buscar amenizar. Então, já foi levantado várias ideias, projetos, já ouvimos várias pessoas aí, e sabemos que é possível, sim, chegar numa solução para amenizar. Daí para frente a gente vai ver a questão de valores e tudo mais, e cobrar realmente, né, do governo do estado, do governo federal. Eu tenho certeza que nós seremos atendidos, mas se nós realmente tivermos aí esse apoio, né, de toda a população. Então fica aqui esse convite, e eu tenho certeza que não vai cair no esquecimento, pelo menos da minha parte, dos demais colegas vereadores, né? Não vai acontecer como aconteceu em 2014 e em tantos outros anos aí, que nada foi feito, ou pelo menos tentado. Então, na minha opinião, eu acho que pelo menos tem que tentar fazer algo para buscar, né, a gente ter uma resposta aí definitiva. Seria isso, então. Muito obrigado. Boa noite a todos. Também quero chamar a atenção a toda a população de União da Vitória para a audiência pública que está sendo promovida pela Câmara de União da Vitória, Câmara Municipal de Porto União, que vai ser no dia 22, às 18h30, no Cine Teatro Luz. Nós convocamos toda a população, aonde já enviamos os convites para várias autoridades, representantes do governo do estado, representantes do governo federal, sociedade organizada, para que todos tenham voz e tenham vez de falar e se manifestar. Nessa audiência pública vai ser um divisor de águas para toda a população, porque nós estamos cansados de passar, de sofrer com encheias, com enchentes, e nenhuma atitude é tomada. Só se lembram das cheias quando acontecem as enchentes. Depois todo mundo se cala e nada acontece. Nessa audiência pública será feita uma ata com as assinaturas dos participantes que estiverem presentes no Cine Teatro Luz, e vamos documentar através de alguns pré-projetos, projetos que serão apresentados na noite lá no Teatro Luz e entregue às autoridades competentes para que peguem esses projetos e consigam desenvolver na prática, porque nós precisamos do apoio de todos os representantes e de todas as autoridades. Eu sempre falo, na hora de vir pedir votos aqui em União da Vitória, aparece um monte de candidatos, de políticos, e depois, agora que nós precisamos da presença deles, nós queremos que eles venham até a nossa cidade. Nós sabemos que podemos contar com somente alguns, mas nós também queremos ver a cara das outras autoridades. E, caso não puderem vir, que justifique e que tenha uma justificativa plausível à nossa população. Nós, vereadores, estamos presentes no dia a dia, junto com a comunidade, com as pessoas, ajudando ali, tirar mudanças, relocar pessoas, ver a questão da limpeza de casas, auxiliar da melhor maneira possível. Eu vi que todos os vereadores puderam contribuir, cada um de sua maneira. Mas isso não vai resolver ou solucionar esse problema. Nós precisamos que o governo do estado e governo federal tomem posição a respeito disso aí. E juntos, com a comunidade, com a população, vai ter uma grande diferença e um divisor de águas, como já citei. Porque quando a população se une num único objetivo, eu tenho certeza que todas as autoridades vão se ater nesse problema tão sério que abala toda a nossa cidade. São aproximadamente 7.000 casas, 18.000 pessoas atingidas diretamente, mas toda a cidade, cidades vizinhas, foram atingidas também. Então, algo precisa ser feito. O que é que pode ser feito?
tomar atitudes. E as atitudes é a partir dessa audiência pública. Porque eu vejo nas redes sociais as pessoas se manifestando, cobrando, eu vejo pessoas comentando nas casas, com os amigos, mas frente às pessoas que têm o dever de trazer algo plausível para a solução, aí a gente não, a gente está fazendo essa audiência pública para que isso aconteça. Somente a união de todos nesse dia e todas as pessoas participantes entenderem que quando as cidades e as pessoas se unirem nesse objetivo, algo vai acontecer. A partir do momento que as pessoas começarem a brigar entre si, começarem a se discutir e começarem a se desentender, algo, acredito que vai levar aí algo negativo. Então precisamos da união de todos e contamos com a presença de todos no dia 22 nessa audiência pública. Nada mais havendo, eu agradeço aos senhores vereadores e a próxima reunião ordinária será no dia 27 de novembro de 2023, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.